Finalizações: Corinthians 29, Ponte Preta 5. Posse de bola: Corinthians 81%, Ponte Preta 19. Passes trocados: Corinthians 595, Ponte Preta 160. Precisão de passe: 84% para o Corinthians, 48% para Ponte Preta. Faltas cometidas: 15 da Ponte Preta, apenas 6 do Corinthians. Cartões amarelos: 4-2. Impedimento: 3-1. Escanteio: 16 escanteios para o Corinthians, um escanteio para a Ponte Preta. Resultado final: Corinthians 0, Ponte Preta 1. E quando perguntarem pra você por que futebol é sim o esporte mais embaçado e mais da hora do planeta, diz um pouco sobre isso. É um esporte que, diferente de qualquer outro, quando você tem uma discrepância, uma diferença tão grande, mesmo assim o resultado pode não vir ou vir, dependendo do lado que você tá aí, né? Corinthians tá aí virtualmente eliminado do Campeonato Paulista, algo que a gente meio que já tava esperando com aquela sequência de 5 derrotas consecutivas ainda na era Mano Menezes, né? Mas a partir do momento que você entrega pra torcida uma coisa chamada esperança, você acaba se frustrando de alguma forma. Primeiro tem que começar, eu acho que a maneira mais justa é parabenizando a Fiel. Caramba, que orgulho de ser coringão, mano. A Fiel é muito braba mesmo e não adianta transmissão de arrombado filho da puta filmar o trechinho da Oeste. Deixa eu explicar pra você que não torce pro Corinthians ou pra você que não tem noção da arena, tá? Existe um setor que é o câncer da arena, que é o setor oeste, com um bando de playboy, um bando de conselheiro, um bando de cara que não tem a menor noção do que é o Corinthians e do que é ser Corinthians, tá bom? Então esse setor é o que vira de praxe as filmagens no final da partida ali, onde mostra os carinhas indo embora pra poder tirar o seu carro do estacionamento e tal, enquanto o torcedor mesmo de verdade espera até a última gota pra poder pegar metrô lotado, muitas vezes volta a pé pra casa e tal. Então o setor oeste é esse exemplo que eles pegam do torcedor indo embora. Mas quando eles querem filmar final de jogo assim, eles nunca filmam o setor norte, o setor sul, o setor leste. O setor leste, que é o que fica de frente, que a gente vê assim, você nunca vê os caras indo embora naquele setor especificamente, né? Ou pelo menos quase nunca. E por mais que a transmissão seja uma transmissão de arrombado, naquela meia dúzia de conselheiro, que é esses caras que tem ingresso vitalício ali, né? Conselheiro do Corinthians, dirigente do Corinthians, cadeira cativa, cadeira ganhada, camarotezinho, esses caras, influenciador que nem torce pro Corinthians que tá lá, esses caras que dão linha aí dos jogos e são esses caras que ele mostra. Então parabéns pra torcida de verdade e não se espelhe, nem acredite aí que a torcida do Corinthians é essa meia dúzia de pau no cu que tem lá, tá bom? Então beleza, então parabéns pra torcida do Corinthians aí. Segunda coisa que eu preciso falar e que eu não posso deixar passar batido em hipótese alguma: precisamos ser justos. Acredito que você concorda. Se você estiver chegando no canal hoje aqui, meu Deus, nossa, o que é o Papo Fiel e tal? A gente procura prezar pelo máximo de justiça possível. Pensa antes de você criticar, antes de você chegar aqui e dar chiliquezinho, tá bom? Se fosse aquele mesmo gol da Ponte Preta, com o Cássio soltando a bola na cabeça do outro jogador, do atacante da Ponte Preta, e tomando gol, você falaria que foi falha do Cássio? Se a tua resposta honesta for não, então eu aceito o seu argumento de que a bola veio muito rápida e que o Carlos Miguel poderia não falhou no lance especificamente. Agora, se você, sendo honesto com você mesmo, entender esse lance como, pô, cara, se fosse o Cássio ali, eu acho que eu estaria pegando mais pesado na crítica, então eu vou falar tentando ser justo no meu ponto de vista. Não existe em hipótese alguma, não existe em categoria de base, não existe em futebol de várzea, não existe em pelada de final de semana, não existe interclasse de escola goleiro espalmar pra meio da área. Não existe, tá? A premissa básica de fundamento do goleiro é espalmar pro lado. Quando o Cássio faz isso, a gente fala, pô, o Cássio vacilou, ele soltou a bola no meio, e o Carlos Miguel, por mais rápida que tenha sido a bola, soltou a bola pro meio da área. Pra mim não foi uma falha, mas foi uma deficiência técnica de conceito. Então eu coloco sim o gol nas costas do Carlos Miguel, independente de eu estar defendendo já há tanto tempo aqui o Carlos Miguel como titular do Corinthians, e ainda continuo defendendo. Nesse momento
momento, Carlos Miguel ainda pede passagem. É óbvio que ele não é um robô, então ele ia falhar em algum momento, ele ia comprometer em algum momento e tá tudo bem, mas ele comprometeu no meu ponto de vista. Mais uma vez, se no seu ponto de vista você entender assim, não, se fosse o Cássio eu jamais falaria que ele falhou nesse lance. Então beleza, aceito a sua ideia. Agora, se você tá usando 2 pesos e 2 medidas, você é um grande pau no cu também, tá bom? Então falei aí, dei meu ponto de vista a respeito do Carlos Miguel. O Corinthians simplesmente amassou a Ponte Preta o jogo inteiro. Só teve o gol a Ponte Preta. Os números que eu comecei aqui falando sobre ele mostram isso. Mostra que o Corinthians foi muito superior. Que o Wesley fez uma partidaça. Que o Rodrigo Garro fez uma boa partida. Não dá pra nivelar o padrão do jogo do Corinthians pra baixo nessa partida. Infelizmente não, a não ser o Carlos Miguel. Talvez, se você quiser pegar um pouquinho pesado aí, os caras que entraram. Pra mim, Matias Rojas entrou muito mal. O Mosquito entrou mal e tal, mas do time, da espinha dorsal ali, até o Maicon, que não é um cara que faz diferença no meio campo, fez uma partida minimamente justa. Tem dias que a bola simplesmente não facilita, tem dia que simplesmente, sabe os deuses do futebol que puxaram o bracinho de jacaré do Everton, goleiro do Palmeiras, e fez aquela bola entrar do Rodrigo Garro? É o mesmo deus do futebol que vai lá e pega uma cabeçada no finalzinho do Félix Torres e a bola passa do lado, aquela finalização, o goleiro defende no canto, a bola passa do lado da trave. Enfim, e aí é óbvio que a gente precisa falar também desse Matheus Delgado Candansan, esse juiz de bosta que a gente tem. E aí não é uma exclusividade dele, a arbitragem, o nível de arbitragem no futebol brasileiro é uma porcaria. Eu já cansei de falar isso, não vou ficar jogando nas costas dele a derrota e tal, mas no segundo tempo tivemos 10 substituições. 10 substituições no segundo tempo, mais uma jogada que o time da Ponte Preta deu uma cozinhada no jogo, que falou que pegou na cabeça na dividida com o Guilherme Biro e não tinha pego na cabeça, o cara ficou lá mais um tempo, mais ou menos uns 2 minutos e tal, mais uma bola que também não foi só cozinhada de jogo do goleiro da Ponte Preta, que ele ficou ali mais uns 2 minutos, simplesmente 10 substituições, mas essas 2 paradas, fora as paradas normais que eles falam, de conversa, o cartão amarelo pro Antônio Oliveira e tal, 6 minutos de acréscimo. Faz divide aí, pega 6 minutos e divide por todas essas paradas e fala se foi um tempo de acréscimo justo. Porque se ao contrário, se o juiz vai lá e dá 12 minutos de acréscimo, que é o que precisava realmente ter acontecido, ia não tá repercutindo em todos os lugares aí, falando que dá o acréscimo até o Corinthians empatar e tal. Só que o justo tem que ser justo. E aí esse Matheus Delgado Candansan, além de administrar muito mal o jogo, teve uma chegada no Yuri Alberto no meio do primeiro tempo, que ele deixa passar e tal, e os caras cozinham na bola, um monte de falta no Wesley que ele não dá. Enfim, e não é a primeira vez, se você pegar os números desse Matheus Delgado Candansan, tanto que no primeiro tempo ele deu, sei lá, 4 minutos de acréscimo, né? A hora que tava faltando uns 8 segundos ele já apitou, ele já quer acabar logo, quando a gente tá perdendo, vamos acabar logo. E no finalzinho do segundo tempo também ele apita com gana, porra, assim, parece que só faltou ele falar assim, ó, aí sim, vencemos o Corinthians na casa dele ali. Então esse juiz aí pra mim é um dos piores, só não consegue ser pior aí que, ou melhor, consegue ser tão pior quanto como é que é o nome? Bruno Arleu de Araújo, contra, sei lá, Braulio da Silva Machado, esses monte de bosta que tem aí, Neuza, como é que é o nome? Neuza, esqueci o nome da outra lá também, Elisa Alves Batista, sei lá, o nome dela aí, tá, enfim, esses árbitros tudo ruim aí que a gente tem, entendeu? E é isso, e aí o Corinthians foi lá e amassou a Ponte Preta no primeiro tempo e no segundo tempo. A Ponte Preta simplesmente não existiu, tava lá recuada, infelizmente, é assim, aconteceu com a gente no ano passado várias vezes com o time do Luxemburgo, várias vezes com o time do Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, várias vezes com o time do Mano Menezes, que era a gente ficar recuado na nossa linhazinha, a gente jogava como time pequeno, lembra que eu falava isso? Corinthians jogando como time pequeno, e aí às vezes a gente conseguia ganhar aquela sequência de jogos do Vanderlei Luxemburgo, que ele teve 11 jogos invicto, que eu vinha aqui e falava, gente, isso aí é enganoso, não existe o Corinthians com o peso da importância, da história, da grandeza que o Corinthians tem, o peso salarial, o peso das peças, tudo, jogar por uma bola, tomar 30 finalização, como aconteceu com o Estudiantes de La Plata, como aconteceu com o News Old Boys, como aconteceu com tantos outros times, Atlético Mineiro fora, com o próprio Remo fora. Então a gente jogava como time pequeno. É desse jeito aí que a Ponte Preta jogou, mas a Ponte Preta é a Ponte Preta. É óbvio, né, que a gente não pode comparar a Ponte Preta com o Corinthians. Mas agora, pelo menos, se dá pra tirar alguma coisa que seja positiva, é a gente tá do outro lado. Pelo menos a gente martelou os caras do jogo inteiro, a gente chegou o jogo inteiro, a gente tentou a chave e correndo, dando carrinho, dando porrada e tentando, dominando o time da Ponte Preta, e eles não conseguiram.
conseguindo, eles davam um bicão pra frente e viam o que acontecia. Infelizmente a gente não conseguiu achar o gol. Então vou dar as notas aí. Se por acaso no meio do vídeo aí ficou passando um mosquito, aí entrou uma mosca aqui aqui ó, tá passando aqui. Entrou uma mosca aí no decorrer na hora que a gente foi arrumar as coisas aqui, a gente não conseguiu tirar aí e não dava pra jogar veneno, senão eu ia morrer com o veneno aqui, né? Então, assim, ó, já falei dos torcedores, eu não quero deixar passar nada. Juiz fraco, falei das substituições, falei que do Félix Torres, a cabeçada lá, pô, não era pra ser, não dá mesmo pra ser, não tem o que fazer. Aí, primeiro tempo amassa, acho que eu falei sobre tudo, vou dar só as notas, quero saber as notas de vocês. Esqueci de pedir o like aqui, não sei se eu pedi o like aqui no comecinho. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, tá? Se caso você tenha esquecido, isso aí fortalece. E eu quero saber a tua opinião embasada sobre o Carlos Miguel. E você tem que ser honesto com você mesmo. Se naquele lance o Cássio, você ia pesar na mente do Cássio e tal, e também não seja desonesto pro contrário. O desonestidade pro contrário, do tipo assim, ó, não, se fosse o Cássio ali, ele jamais soltaria aquela bola. Não, o Cássio soltaria aquela bola exatamente igual isso se a bola não entrasse direto nessa atual fase que o Cássio tá. Então não seja desonesto, igual muitos jornalistas tem por aí, grandes influenciadores, que faz questão de pagar e chupar o pau do Cássio, e agora fez questão de pontuar uma falha do Carlos Miguel. Cuidado com esses caras, não vá no embalo desses caras e sempre tentem tirar da cabeça de vocês o que é a ideia que vocês realmente têm, não vomitar nesse papagaio de jornalista otário que tem por aí, de um influenciador otário, qualquer coisa assim. Carlos Miguel, pra mim, eu vou colocar ele como o pior jogador da partida. E aí eu vou explicar. Ele simplesmente foi fundamental, no meu ponto de vista, olha o mosquito, ele foi fundamental, no meu ponto de vista, para a derrota do Corinthians. Ele não foi exigido defensivamente, então ele não fez nenhuma grande defesa. Infelizmente, hoje vai ficar na conta do Carlos Miguel aí, para mim o pior jogador da partida, nota 2. Fagner, nota 6,5, fez uma partida minimamente justa, defensivamente ele não foi muito exigido, defensivamente ninguém foi exigido, e ofensivamente ele apoiou bastante e tal, errou uma coisa ou outra, acho que um 6,5 tá justo pro Fagner. Félix Torres e Gustavo Henrique. Félix Torres tornou uma nota 7, uma boa partida do Félix Torres, com poucas deficiências técnicas do ponto de vista defensivo ali, pouco foi exigido também, e na parte de estar sólido, bem compactado, de chegar na área, de vez em quando ele apareceu ali, nota 7, e o Gustavo Henrique nota 6,5, né, eu tô tirando um pouquinho do ponto do Gustavo Henrique porque ele tomou cartão amarelo, então sempre considero isso aí também. Hugo, nota 4, não foi exigido defensivamente, pouco ofereceu na parte ofensiva, mas nas vezes que ele foi exigido pra ali, ele conseguiu trocar um passe ou outro com o Wesley, depois com o Rodrigo Garro também, não comprometeu a partida. O Hugo, nota 4. Ranieri, nota 8, uma partidaça do Ranieri como volante e como zagueiro, partidaça, impressionante, como que 9 em cada 10 jogos o Ranieri realmente é acima da média, nota 8. Maicon, nota 5,5, uma partida justa do Maicon, conduziu bem o meio campo e tal, não foi exigido defensivamente. Garro, nota 8, uma partida onde o Garro se movimentou muito, chegou no final do jogo, ele estava exaurido ali, tentando achar alguns passes diferentes, né, tirando um coelho da cartola, infelizmente não foi possível. Romero fez uma partida ruim, e aí temos que fazer uma pontuação a respeito do Romero aqui. Tá sendo importante aí nos últimos jogos e tal, já tem um tempo, de vez em quando ele faz gol e tal. Duas coisas, o Romero, se você parar pra pensar e desconsiderar os gols, eu sei que você tá desconsiderando a principal coisa do futebol, mas desconsiderar o gol, você vai ver que o Romero é um jogador ruim. Beleza, mas vamos considerar o gol. Mesmo considerando os gols, já é o segundo jogo que o Romero sai putinho. Sai bravinho, que tá se achando maior do que realmente é. Muito por quê? Porque a própria Fiel endossa isso daí. Então saiu putinho, saiu bravinho, sendo que ele tava mal na partida. Quem que ia tirar ali? Não, poderia até deixar ele, mas não poderia tirar o Wesley naquele momento, não poderia tirar o Yuri naquele momento, ia colocar o Romero de centroavante. Quem que ia entrar no lugar? Então ele foi substituído, no meu ponto de vista, o Antônio Oliveira acertou nas substituições e o Romero nota 3,5. O Wesley nota 8,5, uma partidaça do Wesley aí, e tô colocando o Wesley como o melhor jogador da partida. Melhor jogador não só do primeiro tempo, saiu ali, eu não sei se era cãibra ou se ele sentiu algum tipo de desconforto na panturrilha, mas fez uma partidaça. Primeiro tempo ele só não fez chover, né? No mano a mano, cortava pro fundo, cortava pra dentro, cruzava, invertia a bola, finalizava. O cara fez de tudo. Infelizmente, não foi o jogo de fazer gol. Nota 8,5 pro Wesley. Yuri Alberto dando nota 3, pouco foi visto em campo, mas também acabou não comprometendo, né?
Aí dos caras que entraram, Matheus França, nota 4, fez o arroz com feijão ali, não foi exigido defensivamente, um pouquinho que ele recebeu ali também não fez nenhuma merda. Rojas, eu tô dando nota 2,5, entrou muito mal o Rojas na partida, teve uma finalização. Mosquito, nota 2,5 também, na hora que a gente precisa dele do mano a mano, ele entrando descansado ali, ele não conseguindo sobressair em cima do lateral da Ponte Preta. Pedro Henrique entrou bem no meu ponto de vista, não foi tão participativo quanto nos outros jogos, porque esse jogo os caras estavam mais compactados, nota 5 pro Pedro Henrique. E o Guilherme Biro, mal. Mais uma vez, nota 2,5. Teve um cruzamento com o Guilherme Biro, jogador profissional, treinando no profissional, sem ninguém na marcação. Ele vai lá e cruza direto pra linha de fundo, com a gente precisando pressionar os times dos caras. Não dá pra errar esse fundamento básico, né, Guilherme Biro? Pelo amor de Deus. Mas pra mim, o pior jogador da partida, o Carlos Miguel. Melhor jogador da partida, o Wesley. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou da partida, se você discorda, tá? Hoje eu esqueci de marcar a nota geral, mas dá pra gente pensar ofensivamente, o Corinthians foi muito, muito sólido ali. Então eu vou colocar uma nota 8 ofensivamente. Defensivamente, a gente nem foi exigido, então não tem como dar uma nota abaixo. Vou dar uma nota 6, vai. 8 mais 6 aí, dá 14, né? 8 mais 6, 14. Então nota 7 pro desempenho geral. Infelizmente, o desempenho geral nem sempre reflete o resultado. Pro Antônio Oliveira eu vou dar uma nota 8. Pra mim ele acertou na escalação, dentro do possível que tinha ali. E nas substituições também acertou, não tem muito o que fazer. Eu fico um pouco chateado de não ver um Kaique em campo, né? O Kaique não foi opção e se destacou na copinha, a gente precisando de poder ofensivo. O Pedrinho, que se destacou na copinha também. Breno Bidon. Cadê a molecada? Não vai colocar essa molecada pra poder jogar, pra correr ali também? O Rian, né? Qualquer coisa assim. Enfim, comenta aí embaixo o que você achou, né? É isso aí. Infelizmente... pensa pelo lado bom também, né? Porque se a gente vai ser eliminado agora, virtualmente eliminado, a gente vai ter um tempo pra poder treinar mais aí. Continuamos fechados aí com Antônio Oliveira. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e conta rival e poucas ideias. É nóis.